Nosso estudo de hoje é a lição 91 do livro Religião dos Espíritos. É a última lição do livro. Tem como título Tempo e Serviço. Terminado as tarefas de cada dia, podes perfeitamente efetuar o balanço das próprias horas. Tempo de higiene, conheceste os mais finos produtos de asepsia necessária ao teu conforto. Tempo de lanche, conheceste o café mais saboroso ou o leite mais puro. Tempo de dever, conheceste os melhores cálculos e as técnicas mais justas, valorizando o próprio interesse ou mecanizando as próprias atividades. Tempo de refeição, conheceste os acepipes mais agradáveis ao paladar. Tempo de conversa, conheceste pessoas e problemas, assuntos e comentários, convites e propostas que ainda agora te batem mentalmente às portas do espírito. Tempo de distração, conheceste passeios e entretenimentos diversos. Tempo de leitura, conheceste noticiários e livros, escolhendo reportagens e autores que mais te alimentem as emoções. Tempo de repouso, conheceste os mais adequados processos de descansar, preferindo leitos ou poltronas, redes generosas ou bancos acolhedores ao ar livre. Conheceste assim algo de tudo que representa conforto e segurança, rotina e convenção no caminho diário. Entretanto, fazendo o inventário de teus impulsos e palavras, movimentos e ações, recorda que a lei divina te conhece igualmente, não por teu nome, nem pelo espaço que ocupas, nem por teu título, nem pelos direitos que te competem, não por tua crença religiosa, nem pelo consolo que ela te dá, não pela extensão dos teus dias, nem por teu grupo doméstico. Na esfera superior, és visto pelo que fazes. O auxílio que prestas ao bem dos outros é nota de crédito em tua ficha. E como a divina bondade te deixa livre para fazer o bem como queiras, onde queiras e quando queiras, depende de ti limitar o repouso, olvidar o que seja inútil e evitar o que prejudica, a fim de atenderes em regime de ação constante ao serviço do bem e seres assim mais amplamente conhecido e naturalmente credenciado diante da lei de Deus. Emmanuel vem fazer comparação hoje para a gente, mostrar o que a gente conhece com as nossas experiências, mas querendo dizer no final que a lei divina proporciona para a gente o tempo todo mês de conhecer cada um de nós pelas nossas ações, principalmente as ações que fazem diferença na vida dos outros. E a gente fica questionando algumas vezes, mas meu Deus, com bilhões de criaturas aqui no nosso planeta, com a espiritualidade dizendo que a vida, ela fervilha em todos os cantos, há várias moradas da casa do Pai. Quer dizer, o Pai se preocupa por cada um de nós e conhece cada um de nossos impulsos. A gente vai entender isso quando a gente estuda a doutrina espírita de uma outra maneira. A gente vai entender que nós temos um corpo espiritual e que esse corpo espiritual ele vai trazendo, assim como o DNA, ele vai trazendo a marca do que nós somos, dos nossos impulsos, de nossas palavras, de nossas atitudes, movimentos, como ele fala aqui, que a lei divina conhece a gente. E os nossos impulsos, nossos sentimentos, principalmente, eles vão trazendo uma coloração, eles vão deixando de uma maneira mais sutil, mais leve ou mais pesada o nosso corpo espiritual. De maneira que a gente, quando tem naquela simbologia do anjo que consegue voar, está mostrando um espírito que ele já está tão leve, com a consciência tão tranquila, e por ter feito diferença na vida das pessoas e ter merecimento, ele já consegue ter acesso a locais que nem todos conseguem. A gente tem informação, por exemplo, de espíritos que saem daqui do corpo e do outro lado da vida continuam ainda pegando ônibus, tendo que se locomover com a mesma dificuldade que se locomove quem está aqui em carne e osso, igual a gente aqui encarnado. Mas é interessante que você pega para estudar e até a informação deles mesmo, o espírito com um pouquinho de evolução, ele se locomove com a velocidade do pensamento. Então, isso é uma coisa tão interessante que, por exemplo, eu estou aqui agora num lugar chamado Guapimirim, aqui no centro do Rio, no Rio de Janeiro, no centro do Rio, não, Rio de Janeiro, subida da Serra de Teresópolis. E aí o que acontece? Eu fechei os olhos, pensei na Central do Brasil, por exemplo, lá no centro do Rio mesmo,
eu vou parar lá em um segundo. O espírito, ele, com a velocidade do pensamento, ele está se locomovendo. E tem gente que não consegue chegar a esse estágio, mesmo já estando desencarnado, por estar tão ainda denso. Denso com o quê? Denso de violência, denso de ideias negativas e denso da consciência que ainda está carregada de um monte de coisa que fez contra o ser humano. Agora ele vem dizer para a gente, porque olha, a gente não vai ser reconhecido, não vai ser pelo nome, não vai ser pelo espaço que ocupa, não vai ser pelo título, qual a formação que você tem, nem os direitos que tem o título, não vai ser por crença religiosa, nada disso. Vai ser visto pelo que fazes, o auxílio que prestas ao bem dos outros é nota de crédito em tua ficha. É exatamente isso, o auxílio que a gente faz em prol dos outros, colaborando uns com os progressos do outro. É isso que vai acontecendo com a gente vai habilitando a gente. E a gente tem informações assim, né, que às vezes você chega numa determinada pessoa e você encontra um filete de luz. Que filete foi aquele? Às vezes uma pequena atitude que ele teve, ajudar alguém idoso a atravessar uma rua, coisa tão simples, mas aquele filete faz alguma diferença. Agora, o que a gente faz de contrário também, de agressivo, né, também marca profundamente, e foi o próprio Mestre Jesus que assegurou que essa geração não vai passar enquanto o último tio, o último iota se cumprir. Então, enquanto a gente estiver carregando essa densidade aqui no nosso corpo espiritual, a gente simplesmente não vai ter condições, não vai ter o passaporte carimbado para ir para outros lugares. E como é que a gente faz para poder ter esse corpo espiritual mais leve? Gente, o segredo sempre esteve no Evangelho. O Evangelho é a moral mais pura e mais completa. Por isso que Jesus assevera mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Algumas pessoas acham que prepotência, né? Parece que está falando, é só através dele. Não, mas ele fala, não, através de mim não. Não é me chamando, não sou eu que vou carregar vocês, não. É vocês praticando a lei do meu Pai. Porque para não praticar a lei do meu Pai, nem eu tenho condições de levar ninguém, não existe isso. Isso aí é individual, né? A conquista, a salvação é uma coisa muito individual. Não basta apenas crer, ter fé, que lá está dizendo no Evangelho também, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, só aqueles que ouvem a minha palavra e que a praticam. E o que vai fazer a gente ficar mais leve? A gente pegar o Sermão do Monte, por exemplo, a gente vai ter o roteiro completo da felicidade aqui na Terra. Bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos, calmos, né? Os que são pobres de espíritos, que são humildes, aqueles que são misericordiosos, que sabem perdoar 70 vezes 7, quantas vezes for necessário. Enfim, aquele que é caridoso, aquele que traz já a conquista, a marca, né? Como ele diz lá, que já está, os eleitos, né? já estão mostrando em si mesmo, no próprio corpo, já aparece aqui na fronte de cada um de nós quem já conseguiu alguma coisa. E a gente vai chegar daqui a pouco, é interessante, eu vou fazer uma comparação aqui material, bem grosseira, para a gente poder entender. Mas vamos imaginar que essa leveza que eu estou falando, ela tem uma cor também. Né? Igual a gente consegue olhar, às vezes, para algumas coisas bem sutis, aquela cor bem bonita, e às vezes com a cor grosseira. Mas você chega daqui a pouco do outro lado da vida, olha para o teu corpo todo e percebe que só tem uma mancha nele, e é justamente essa mancha que vai estar impedindo você de alcançar lugares mais bem-aventurados. É essa mancha. Você vai ficar se lamentando, mas só por conta disso, e o restante todo. Mas para a natureza, para a evolução espiritual, não tem como esconder nada de ninguém. Ela está escancarada, estampada. A gente vai olhar essas manchas. São algumas coisas que a gente fez aí no passado e que a gente ainda não reparou, ou que a gente não teve ainda aquele arrependimento sincero, né? Aí essa mancha prevalece. E quando a gente for olhar com calma, então, né, é isso aqui, você ainda não aprendeu a tolerar ainda o ser humano nisso. Por isso que ele coloca aqui os outros. A gente não consegue evoluir se não tiver contato com os outros. A gente consegue progresso intelectual, a gente consegue muito, mas o moral é só no contato com os outros e no amor ao próximo. Que Jesus nos abençoe,
E vamos dar continuidade aí com o livro Justiça Divina a partir de amanhã.